Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucélia, eu sou professora aqui do curso Preparar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que vai cair no inglês no CFSD da Polícia Militar de Minas Gerais nesse concurso. Nós vamos ter aí os itens gramaticais que são relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. E quais são esses itens gramaticais? Na verdade, eles são tudo que envolve a língua. E a nossa função aqui é pegar atalhos para que vocês consigam compreender a língua inglesa e compreender o texto. Então, nós não vamos focar na fala, no speaking, nós vamos focar unicamente na leitura e compreensão dos textos, trabalhando os tempos verbais, trabalhando com técnicas de leitura, e tudo isso vai ajudar com que vocês consigam fazer uma boa prova. Nas estruturas básicas do inglês, nós sempre vamos começar falando sobre a oração. E como que é a oração? Assim como no português, a oração se divide em sujeito, verbo e complemento. Quando nós falamos de sujeito, nós estamos falando da pessoa ou substantivo sobre o qual iremos falar alguma coisa. E diferente do português, que nós vamos ter um sujeito oculto ou sujeito indeterminado, no inglês nós sempre vamos ter esse sujeito ali presente. Então, nós vamos ter o sujeito, que é de quem se fala alguma coisa, e nós vamos ter o predicado, que é o que se fala desse sujeito. Ou seja, além do sujeito, nós vamos ter ali um verbozinho, que é a ação ou fenômeno da natureza, né? E, além disso, um complemento, que pode ser um advérbio, um adjetivo. Então, vai depender aí de como estiver formada a nossa frase, né? O nosso período. Como eu falava, né? Ao montarmos uma oração com um sujeito e um predicado, montamos um período simples. Então, o que acontece aqui com o período simples? Nós temos aí um exemplo, Andrew is an engineer. Quando eu falo Andrew, ele é o meu sujeito. Então, eu tenho aqui o sujeito, que é o Andrew. Eu tenho o verbo, que é aqui o verb to be. E dali pra frente, eu tenho o meu complemento. Então, eu estou falando que o Andrew é um engenheiro. E aí, nós temos aqui um artigo indefinido. E nós temos aqui o que ele faz. Isso aí é um período simples. O nosso próximo período simples é He works in a big company. O que acontece com esse período simples aí que nós temos? Nós estamos aqui mais uma vez com o sujeito, que é o pronome. He works, que é trabalhar, mas em uma grande companhia, que seria o nosso complemento. Se nós juntarmos esses dois períodos, nós vamos ter o que nós chamamos de período composto. Ou seja, as frases, né, todos os períodos que nós temos em algum texto, nós temos períodos compostos. Esses períodos, eles podem ser divididos por vírgula, eles podem ser divididos por uma conjunção, então depende aí de como ela vai estar colocada dentro desse texto. Nesse caso aqui, nós colocamos a conjunção and. Então, ao invés de ter dois períodos separados por ponto, eu tenho Andrew is an engineer and he works in a big company. Um próximo passo para orientá-los em relação à língua inglesa são as técnicas de leitura. Uma das técnicas que eu vou ensinar para vocês é o skimming, scanning, e também como encontrar e identificar as palavras cognatas. O que acontece com o skimming? Ele é uma leitura rápida que nós vamos fazer sobre o texto, e nessa leitura nós vamos observar ali quais são as coisas mais importantes. Então, eu vou focar em palavras que se repetem ao longo do texto, eu vou focar nas palavras cognatas, que são aquelas que têm a mesma raiz, tanto na língua portuguesa quanto em outras línguas aí. Nós vamos focar também nas palavras cristalinas. E o que são essas palavras? As palavras cristalinas são aquelas que nós já conhecemos. Então, são palavras que eu já ouvi falar, que eu já sei o significado. Por exemplo, show, hot dog, hospital. Então, todas essas palavras que eu já conheço o significado, elas são chamadas de cristalinas. E aí, nós também temos que observar as informações não verbais.
Quais são essas informações não verbais? São aquelas figuras que aparecem no texto. Algumas provas aí têm caído bastante tirinha. Então, essas tirinhas, elas não têm apenas o texto, né? Porque o texto geralmente é muito curto. Então, vale observar qual é a expressão do personagem dentro dessa tirinha. Então, o que está acontecendo ali em volta para entender o que acontece dentro desse texto. Como eu falei antes, né, a palavra cognata é aquela que tem alguma raiz, que tem a mesma raiz, tanto na língua portuguesa quanto em outras línguas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né, que é o accident, area, art, bank, chocolate and comedy. O que acontece com as palavras cognatas? Elas têm a pronúncia parecida, ela vai nos remeter um pouquinho, e a escrita também é parecida. Nós só temos que tomar cuidado com os falsos cognatos. Um exemplo do falso cognato é o push. O que acontece com o push? Muita gente já deve ter visto aí, né, em porta de banco. A pronúncia parece push, que é de puxar. Só que, na verdade, essa palavra ela é empurrar. Esse verbo quer dizer empurrar. Então, nós temos que prestar bastante atenção, porque esse é um falso cognato. Então, nós poderíamos aí nos enganar, né? Cometer aí um pequeno erro de interpretação. Outra coisa que nós devemos nos atentar é aos estrangeirismos. O que é estrangeirismo? São aquelas palavras que nós trouxemos para a nossa língua, nos adaptamos a elas, mas não tem uma tradução específica, que é o caso de pizza. Pizza nós não temos uma tradução, nem ketchup. Então, isso aí são palavras que nós trouxemos para a nossa língua e as usamos, as adotamos, mas nós não temos uma equivalente, não temos ali um significado aqui na nossa língua, no português. E aí, o tão conhecido por todos nós, né, que estudamos ou em colégio público ou em colégio particular, em qualquer curso de línguas que nós fazemos, nós vamos encontrar o verb to be. O que acontece com esse verbo? Ele é tão falado dentro das escolas porque ele é um dos mais importantes na língua inglesa. Então, nós sabemos que ele existe, mas nós não entendemos a sua importância nem como ele deve ser usado. E o que acontece com o verbo to be, além de ser uma ação, né, ser ou estar, ele é importante porque ele é usado em outros tempos, como verbo auxiliar. Então, no futuro, por exemplo, eu vou usar o will, que é o verbo to be no futuro. Então, se eu vou usar qualquer frase, a maioria das frases que nós vamos usar no futuro, exceto aquelas que nós temos algumas expressões que iremos trabalhar também, nós vamos ter aí o will como verbo auxiliar. E quando a gente for falar também do contínuo, tanto o present, past ou future continuous, nós vamos também usar o verbo to be dentro do seu tempo adequado como verbo auxiliar, além do verbo principal. E aí, o que acontece aqui com o verbo to be? Nós temos aí os pronomes, né, que todos já conhecemos aqui, I, you, he, she, it, we e they. Eu não coloquei o segundo you, que é da segunda pessoa do plural, porque ele só é identificado dentro do contexto. Então, o you, tanto no singular quanto no plural, vai ter a mesma escrita, a mesma pronúncia, só que nós vamos ter que diferenciá-lo a partir do contexto. Então, para que eu entenda se eu estou me direcionando a apenas uma pessoa quando eu uso you, você, ou se eu estou me direcionando a várias pessoas, a vocês, eu preciso compreender o contexto no qual eu estou falando esse pronome. E aí, para cada um dos nossos pronomes, nós vamos ter um equivalente no verb to be. Então, para I, eu tenho am, you, are, he, she, it, is, we e they, nós usamos o are. Então, essa aqui é a afirmativa, essa é a estrutura da nossa afirmação. Quando nós vamos para a forma negativa, nós vamos apenas acrescentar o not na frente. É claro que eu não posso esquecer de alertá-los que tanto na afirmativa quanto na negativa nós podemos usar a short form, que é a forma abreviada desse verbo. Então, ficaria I'm, quando nós vamos para a short form. Por que I'm? Eu vou excluir esse azinho aqui, vou excluir a vogal e vou colocar um apóstrofo no lugar dele. A mesma coisa com you, então eu vou retirar o azinho, colocar o apóstrofo no lugar e continuar
a minha escrita. O he é a mesma coisa. Vou tirar o i e colocar o apóstrofo no lugar. E assim com todos os meus outros verbos. Eu vou apenas fazer essa supressão da vogal aí. Quando nós vamos para a forma negativa, na primeira pessoa do singular, nós não vamos suprimir aqui, nós não vamos usar short form para o am not. Então, o que que acontece? Eu posso usar o I am not, ou ele vai ficar nessa fórmula mesmo, I am not. Não tem como fazer a junção do am com not aí. No segundo caso, nós vamos aí fazer a junção do are mais not ou do is mais not. Então, usando a mesma lógica do primeiro, nós vamos retirar a vogal e acrescentar o apóstrofo no lugar. Então, vai ficar aren't, tiramos o ozinho e isn't. Tiramos o ozinho ali também, ok? E assim com todas as outras. Quando nós vamos para a interrogativa desse verbo, o que que nós fazemos? Nós trocamos de posição o sujeito com o verbo. Então, a interrogativa do verbo to be, presente, passado ou futuro, é fazer essa troca entre o sujeito e o verbo. Então, aqui tem aí o exemplo para vocês. Am I? Are you? Is he? Então, além de fazer essa troca, quando nós estamos na oralidade, nós usamos a entonação também, indicando que é uma pergunta. Ok? E uma coisa que nós temos que tomar cuidado é que na interrogativa nós não usamos, em nenhuma hipótese, a short form. Então, nós não vamos fazer uma abreviação aí. Outra coisa super importante para a gente focar aqui no curso são as word classes, que são as classes de palavras. E nós temos 4 classes de palavras principais e outras 12 classes de palavras aí, que são tão importantes quanto, mas elas não são tão usuais quanto essas 4 aí que eu vou abordar com vocês agora. Então, quais são essas 4 principais classes de palavras? São os substantivos, os verbos, adjetivos e advérbios. Ou seja, noun, verb, adjective and adverb. Ok? E aí, como menos comuns, nós vamos ter dessas 4 aí, são os adjetivos e advérbios. Por quê? O adjetivo, ele traz alguma característica. E o advérbio tem como função mudar ou incrementar o nosso verbo ou substantivo ali. Então, eles são complemento aí. Por que os substantivos e os verbos eles são mais importantes dentre esses 4? Porque eles vão nos dizer o que está acontecendo de fato. Trouxe aqui alguns exemplos, né? Porque algumas palavras, elas podem atuar tanto quanto substantivo, tanto quanto verbo. Ou, em alguns casos, elas vão atuar como adjetivo ou como advérbio. Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos? Que quando a gente faz uma tradução literal da língua inglesa, nós vamos cometer algum erro. Então, se a gente pega ali e joga tudo nesses sites de tradução livre, qual que é o problema que nós encontramos? Porque esses sites, eles trabalham com máquinas, né? Então, é um cruzamento de dados. O que acontece com esse cruzamento de dados? As pessoas colocam lá de acordo com a vivência delas. Então, cada pessoa interpreta a sua maneira. E, às vezes, a forma que ela interpreta é inadequada para aquilo que o texto pede. Então, a tradução, eu não posso dizer que ela é muito pessoal, mas a tradução, ela depende da vivência de quem está fazendo essa tradução. Então, nós temos aí no inglês palavras com significados diferentes. Então, eu posso ter apenas uma palavra e vários significados para as palavras. Quando eu jogo lá no site de tradução livre, ele vai pegar apenas uma dessas traduções. Vai pegar a que geralmente é mais usada. Então, de repente, nem é essa que eu estou precisando para encaixar ali no meu texto. E nós temos que pensar que na hora da prova nós não vamos ter nada para nos ajudar a fazer tradução. Então, nós temos a mania de ficar toda hora pensando com o português. Nós temos que aprender a pensar com a língua inglesa. E como seria isso? É entender aquela palavra, buscar as palavras que eu já conheço, que eu já entendo, e tentar trazer um significado a partir daquilo que eu já conheço, tanto de mundo quanto do que o texto traz no geral.
Daqui a pouquinho nós vamos trabalhar isso dentro de algumas questões que eu trouxe para vocês. E aí, aqui como exemplo, eu trouxe It's an interesting book. Aqui, o livro, ele atua como um substantivo, que é o que ele é, né? Livro é um substantivo. Então, o book, aqui, ele está no seu sentido literal, porque está falando que esse é um livro interessante. Quando nós vamos para o segundo exemplo, o que acontece? We ought to book a holiday sun. O que acontece aqui com esse to book a holiday sun? Isso aqui é uma expressão. Então, é como se ele estivesse falando que fez uma reserva, né? Uma reserva no fim de semana, uma viagem programada, né? Para o próximo fim de semana aí. Então, isso aqui, esse book, não está atuando no sentido literal dele. Então, ele atua aqui como uma ação, ao invés de atuar como um substantivo. No próximo caso, He loves fast cars. Então, o fast entra aqui como um adjetivo. Por quê? Ele é uma característica dos carros que essa pessoa aqui ama. No segundo caso, ele fala don't drive so fast. Então, nós temos o drive atuando como verbo que é dirigir. Então, eu falo aqui, não dirija tão rápido. Esse fast aqui, ele vai entrar como um advérbio, porque ele está complementando o drive aqui, o verbo dirigir, ok? E aí nós temos os verb tenses, que são os tempos verbais. O que acontece com os tempos verbais, né? Os verb tenses? Eles nos falam sobre as coisas que acontecem. Então, eles vai falar pra gente os eventos, né? Quando aconteceu, como aconteceu. E aí, nós temos quando que esses eventos acontecem, né? Eles acontecem em períodos, que são presente, passado e futuro. No português, seria presente, pretérito e futuro mesmo, né? Só que aí, no português, nós temos o pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e o pretérito em si. No inglês, nós teremos também algumas peculiaridades aí, mas o que eu tenho que pensar é, na língua inglesa nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Então, para o passado, os verbos regulares vão continuar ali com a sua essência, nós vamos apenas acrescentar ed, e os verbos irregulares, eles têm uma forma diferente para cada tempo verbal. Então, no presente eles são escritos de uma forma, no passado são escritos de uma forma diferente, no present perfect tem também aí uma outra variação. Então, nós temos que analisar esse verbo para saber se ele é regular ou se ele é irregular. Na língua inglesa, assim como em outras, existem os tempos verbais que são as variações do verbo usadas para indicar em qual momento a ação expressada está acontecendo. São ao todo 12 tempos verbais. E nós vamos analisá-los um a um durante as nossas aulas aqui no Preparar. Para dar uma ideia bem rápida para vocês, nós temos aí o Simple Present. O que é o Simple Present? Ele está ligado às ações cotidianas, então tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, como que elas são, e aí nós vamos usar esse verbo no infinitivo. Mas como assim no infinitivo? Da forma como ele é escrita mesmo. Então, se eu falar, por exemplo, o verbo amar, que seria to love. Então, essa aqui é a minha estrutura do verbo, to love. Só que quando eu vou fazer a conjugação desse verbo, a partícula to é excluída. E aí nós temos algumas peculiaridades. Por quê? Quando nós falamos da primeira e segunda pessoa, do singular, nós vamos usar o love no infinitivo, como ele é já indicado. Quando nós vamos para a terceira pessoa do singular, que é o he, she ou it, o que acontece com esse verbo? Nós vamos acrescentar um szinho na frente dele para indicar que nós estamos falando aí da terceira pessoa do singular. Então, eu poderia falar Lucélia. Lucélia não é she? Então, seria Lucélia loves. A gente tem que esquecer que isso aqui indica plural. Não é plural, isso aqui é só para indicar que Lucélia é terceira pessoa. Ou seja, Lucélia seria she.
ok? E aí, nas outras pessoas do plural, nós usamos ele no infinitivo do mesmo jeito que nas pessoas do singular. Então, nós não colocamos um Szinho para dizer que é plural. Esse erro nós cometemos, né, sempre quando nós vamos usar os substantivos, às vezes, ou algum adjetivo. Children, por exemplo, nós falamos sempre children's, né? Achando que o children's é o plural de criança, mas não é. O plural de crianças é children. Então, esse Szinho não existe, porque o singular é child. Ok? Então, nós temos aí essa diferença na língua do singular para o plural. E aí, nós vamos para o Simple Past. No Simple Past, o que acontece? Desculpa, deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui no Simple Present, porque tem algo que é super importante para falar com vocês. Quando nós usamos o Simple Present na negativa, nós vamos usar para you, I, you, we e they. Deixa eu me apagar aqui. Nós vamos usar o do mais not. Então, aqui na negativa, nós vamos usar do mais not. Para I, you, we e they. E para he, she ou it, nós vamos usar o does mais not. Então, aqui, he, she ou it. Ok? E como que isso vai funcionar? Voltando a usar aqui o verbo to love, o que acontece? Quando eu falar que eu não amo, é I don't love, que é a short form, né? Ou I do not love. Quando eu vou para he, she ou it, nós vamos usar o do mais es. Então, o que acontece aí com o Simple Present? Os verbos, eles vão ter algumas regras. Essas regras eu vou explicar para vocês só durante o nosso curso. Eu vou só dar uma prévia para vocês, que é, quando nós tivermos verbos que terminam com x, com o, com ss, nós vamos acrescentar o es lá na frente. Os que terminam apenas com E, nós apenas acrescentamos o S. Então, são 4 regrinhas. Eu falei para vocês só 2 e não falei elas completas, porque eu estou esperando vocês virem aqui para o curso preparar com a gente. Então, o que acontece aí com essa regra? Ela indica pra gente que nós estamos usando o verbo de forma correta. E aí, quando nós vamos para a negativa, nós não usaremos mais o verbo com o Szinho lá na frente. Por quê? Esse ES já veio aqui se juntar com o do, que é o verbo auxiliar. Esse verbo, quando ele está sendo usado como verbo principal, é o verbo fazer. Do é igual fazer. Então, aqui, ele é usado como verbo auxiliar apenas. Então, vai ficar he, she ou not, does not love. Ou doesn't love, que é a forma abreviada, short form, ok? E aí, quando nós vamos para a interrogativa, que eu vou colocar aqui do ladinho, o que nós fazemos com esse verbo na interrogativa? Lembram-se lá que no verbo to be nós trocamos de lugar o sujeito com o verbo? Aqui, nós vamos usar o auxiliar, esse verbo auxiliar, que é o do ou does, antes do sujeito. Então, eu vou perguntar, do you love? Você ama? Ou does he love? Percebam que eu tirei o S aqui da frente, porque ele já está aqui atrás no verbo auxiliar. Certo? E agora vamos para o Simple Past. Quando nós vamos para o Simple Past, nós temos que observar se é um verbo regular ou se é um verbo irregular. Por quê? Os verbos regulares, nós vamos apenas acrescentar o ED no final. Ele também vai ter algumas regras, da mesma forma que acontece lá no Simple Past, no Simple Present, o Simple Past também tem regras. Então, nós vamos acrescentar aí o ED lá na frente, quando for afirmativa. Claro que vai depender como que termina esse verbo, se eu vou acrescentar apenas o ED, se eu vou acrescentar apenas o D. Então, nós vamos ter regrinhas para isso. E quando ele for para o passado, nós vamos usar
o did. O did é o passado do verbo do. Então, quando eu colocar o did, eu esqueço o do aqui no Simple Past. Ou seja, nós temos aí uma troca do verbo também, porque ele é um verbo irregular, certo? E aí, diferente do Simple Present, que nós vamos ter o do e o does, no Simple Past nós vamos ter apenas o did para todos os nossos pronomes. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos irregulares, porque os verbos irregulares nós temos que saber quais são, né? Tem uma tabelinha aí que eu vou passar para vocês memorizarem, porque essa tabela é super importante para vocês saberem quais são os verbos irregulares, porque eles têm formas diferentes em cada tempo, em cada modal, em cada verbal tense, né? Então, para cada tempo, ele tem uma forma diferente aí de ser apresentado. E aí, nós ainda assim vamos usar o did quando a gente for fazer alguma pergunta, não é? Ou quando a gente for usar na negativa. O Simple Future, nós vamos usar o will apenas. Então, o will é o quê? O futuro do verb to be. Aí eu vou colocar aqui para vocês como que fica o verb to be. Quando nós temos ele no presente, nós temos am, is ou are. No past, que é passado, nós temos was ou were. E no future, nós temos o will. Então, esses são os 3 tempos do verb to be aí. E o que acontece com o verb to be aqui? Ele vai ser usado para expressar pedidos. Então, ele é usado para ações no futuro, ele é usado com expressões de tempo. Então, nós temos que pensar aí a maneira correta de usar esse verbo, e tudo isso vocês vão aprender aqui com a gente. E aí nós temos os continuous, né? Nós temos present, past e future continuous. E eles são ações ou acontecimentos que acontecem no momento da fala. Então, são ações contínuas que estão ali acontecendo. No português, nós usamos o gerúndio, né? Que seria o NDO. Então, comendo, bebendo, falando. Aqui no present continuous seria walking. Então, nós vamos acrescentar aí o ing no finalzinho do verbo. Mas, para que eu faça esse acréscimo do ing, nós temos algumas regras, ok? Aqui um pouquinho do future continuous, né? Que é para expressar ações que estarão em andamento no momento determinado do futuro. Para indicar este momento determinado, aí nós vamos usar algumas expressões do tempo que nós falaremos em sala de aula. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o past perfect. Por quê? Ele é usado para expressar ações e acontecimentos que tenham ocorrido antes de outros. Ou seja, nós temos aí 2 ações que acontecem ao mesmo tempo. Então, eu vou ter uma correlação com o Simple Past. Nós falamos isso aqui na língua portuguesa, que é quando quando tem uma ação que está sendo realizada, quando o outro já foi finalizado. Então, nós temos essas peculiaridades aí dentro da língua inglesa. E aqui eu trouxe para vocês, né, uma tirinha para a gente fazer uma análise, que aí o professor vai lá e fala com uma coleguinha das meninas superpoderosas, Powerpuff Girls. Nice to meet you, Robin. I'm the professor. Aí, a lindinha, se eu não me engano, eu acho que a lindinha, essa amarelinha, fala assim: He made us in his laboratory by accident. Então, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Qual é a linguagem não verbal que nós temos nessa tirinha? E aí a Robin responde: It's okay, professor. I was an accident too. Então, nós temos a palavra acidente interpretada de 2 formas diferentes. Então, tudo isso nós temos que usar aí aquelas palavras cognatas para compreender. Nós temos que usar a linguagem não verbal. Se a gente observar que a cara do professor, ela parece um pouquinho assustada, né? Quando a Robin fala que ela também foi criada por um acidente.
Por quê? Ela é uma criança, então dentro da inocência, ela acha que foi o mesmo acidente que as meninas superpoderosas foram feitas. Então, assim, quando a gente... Isso aí é um pouquinho de conhecimento de mundo também, porque quando a gente assiste aos Meninas Superpoderosas, o que que acontece? Lá na abertura, o professor aparece, né, uma pitadinha de amor, uma pitadinha de não sei o quê, aí um pouquinho de força, e de repente cai um ingrediente secreto lá dentro e as meninas superpoderosas nascem. E aí, esse foi o acidente que originou as Powerpuff Girls. Quando a Robin fala que ela foi gerada por um acidente também, então isso é um conhecimento de mundo para pessoas que são mais maduras, uma criança talvez não entenda, mas nós entendemos o quê? Os pais não estavam preparados para ter uma filha e a Robin veio. Então, isso tudo aí está inserido dentro dessa interpretação textual que nós vamos trabalhar ao longo desse período com a língua inglesa. Quando nós falamos sobre formação de palavras, nós temos que compreender que na língua inglesa nós temos, da mesma forma que na língua portuguesa, uma estrutura morfológica. Então, como que é essa estrutura morfológica? Nós vamos ter prefixo, sufixo, radical, raiz. Então, tudo que nós temos na nossa língua também é encontrado nas outras línguas que nós temos por aí. E isso é importante para a gente observar, porque nos ajuda a compreender a morfologia aí. Então, a compreensão da estrutura morfológica através da sua raiz, prefixo e sufixo, que as palavras apresentam, é de grande importância para a língua inglesa. Este tópico se chama formação de palavras. Neste processo, temos os sufixos e os prefixos. Para a compreensão dessas palavras, não é preciso traduzi-las, mas sim saber o significado do seu prefixo e do seu sufixo. E isso também iremos aprender ao longo do curso. E aí nós temos aqui falando um pouquinho sobre o prefixo, né? Que é uma letra ou um grupo de letras que é adicionada ao começo das palavras. Então, quando eu falo de happy, né? O que é happy? Happy é uma pessoa feliz. Se eu acrescento o an aqui, se eu acrescento o an, o que acontece? Eu tenho unhappy. E o que seria unhappy? É not glad. Uma pessoa que não está ali muito feliz. Então, quando nós acrescentamos aqui esse an, eu estou dizendo que é não. Então, nós estamos falando que ela está not glad, ou seja, não está feliz, não está satisfeita. Então, esse unhappy, eu contradigo aquilo que eu já disse antes. Se happy é feliz, o unhappy é triste ou chateado. E aí os sufixos, assim como na língua portuguesa, são palavrinhas, né? São pequenas letras adicionadas ao final da nossa palavra original, ao final da raiz. Então, nós temos ali a parte que contém o significado e mais um sufixozinho, que são letrinhas lá no finalzinho, para falar pra gente, para trazer um significado novo pra gente. Então, quando eu tenho o ist, que significa one who, ou seja, alguém. E aí eu coloco o cycle, mais is, eu tenho cyclist, né? Que seria uma pessoa que pilota uma bicicleta, no caso, seria o ciclista. Então, esse is traz um significado totalmente diferente à palavra cycle, ok? E aí eu trouxe mais uma tirinha para vocês aqui. Nessa tirinha, a primeira coisa que nós temos que fazer é observar o ambiente. Então, o que que nós temos aí? Nós temos uma criança, uma bicicleta, um teddy bear, né? Então, nós temos vários objetos aqui no meio, né? Aqui está a criança, o teddy bear, a bicicleta, nós temos uns brinquedinhos. Isso aqui eu creio que seja um aspirador de pó, ou não, parece mais um cortador de gramas. Então, nós temos aí vários objetos. E essa primeira leitura que nós fazemos é a linguagem não verbal. Então, nós estamos primeiro observando o que é que tem nessa imagem. Depois, eu tenho aqui a primeira placa que está escrito Neighborhood Garage Sale. E aí eu tenho I may have pushed Mom to fair today.
E lá embaixo eu tenho mais uma plaquinha escrita Make an offer. Então eu tenho, né? Eu posso presumir que isso acontece muito fora do Brasil, que são as vendas de garagem. Então eu posso presumir que isso aí é uma venda de garagem. Depois, quando esse menininho fala I may have, ele pensa, né? Na verdade, porque ele não está falando com ninguém. Ele está sentado ali junto com os objetos. E aí ele pensa, I may have pushed mom too far today. O que será que ele quer dizer com isso? E por que tem uma plaquinha aqui na frente dele escrito Make an offer? E aí nós teremos algumas atividadezinhas. A primeira pergunta é, e essa primeira parte eu coloquei em português, lá na frente nós vamos ter textos, perguntas e respostas, tudo em inglês, né, as opções, pra gente treinar um pouquinho essa questão aí da leitura e interpretação textual. Então, nessa primeira questão, está escrito, em relação à tirinha, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O personagem deduz que talvez tenha testado a paciência da sua mãe. B. O personagem se vale do tempo verbal presente perfeito em sua reflexão. O personagem demonstra senso de certeza em seu pensamento. O personagem aparenta estar perplexo diante da situação em que se encontra. Qual dessas aí é a nossa opção correta? Então, quando eu faço aqui a leitura dessa imagem, o que esse rapazinho mostra pra gente? Ele mostra pra gente que ele tem certeza sobre o que ele fala. Então, aqui nessa fala dele mostra alguma certeza? Quais eram as outras opções? Ele usa o present perfect, né? Que seria o presente perfeito. Então, nós temos que conhecer a estrutura dos verbos para saber dizer se aqui indica se é presente perfeito ou não. Ou ele se vale, quer ver? Ele deduz ali que ele testou a paciência da mãe dele. Ou ele está perplexo diante da situação. Que situação? Como que esse menino tá? Parece que ele está sendo vendido, ele está ali por acaso. Por que ele está sentado aí no meio dessas outras coisas, né? Então, o que pede aqui nessa primeira pergunta? Qual que é a alternativa incorreta? Então, quando fala, o personagem demonstra senso de certeza em seu pensamento? Não. Como eu sei que não? Porque ele fala aqui, ó, I may have pushed mom too far. Então, esse I may have eu posso. Então, se ele fala eu posso, traz o quê? Uma possibilidade. Ele não tem certeza. Então, ele não sabe se ele realmente atiçou ali a paciência da mãe dele, né? Explicaçou a paciência da mãe dele. Então, são coisas que nós vamos adquirindo aí ao longo dos estudos de língua inglesa. A próxima questão, em relação à tirinha, assinale a alternativa correta. Vejam que nessa primeira ele pede a alternativa incorreta e agora ele pede a correta. Há 3 verbos na tirinha. O preço de venda do personagem está definido. O personagem se vale de um verbo modal e um verbo auxiliar em sua reflexão. O personagem vem atazanando a sua mãe há dias. Então, qual seria a resposta para essa perguntinha aqui? E aí, ele usa um modal verb e um verbo auxiliar. E como é que eu sei disso? Voltamos lá na tirinha. Então, eu tenho aqui, como modal verb, o may. Isso aqui é um modal verb. O meu verbo principal está no passado, que ele tem ed, que seria o pushed. E eu tenho o verbo auxiliar, que é have. Mas como que nós vamos saber identificar isso aqui? Qual que é esse tempo aqui? E isso tudo nós temos que aprender aí ao longo desse tempo que teremos o curso. A próxima pergunta, quanto à tirinha, é incorreto afirmar que na escrita Neighborhood Garage Sale, a palavra garage faz às vezes de um adjetivo. Na escrita Neighborhood Garage Sale, há a presença de 3 substantivos. Na escrita Neighborhood Garage Sale, a partícula hood se trata de um sufixo como em Why don't you put up your hood?
Na escrita neighborhood's garage sale, a palavra neighborhood faz as vezes de um adjetivo. Eu já vou mostrar a resposta aqui para vocês, mas nós só vamos descobrir como chegamos nela dentro das aulas aqui no cursinho. A quarta pergunta: quanto à tirinha não cabe deduzir que... Tem um errinho aqui, desculpem pelo errinho de digitação. O verbo push é regular. B, se trata de uma feira de venda de objetos pessoais, entre eles uma criança. C, o personagem pondera que talvez tenha desrespeitado limites na relação com a sua mãe, ideia corroborada por to fair. Make an offer diz respeito a uma condição de pagamento. Então, qual que é a resposta correta aí? E aí, a nossa resposta seria: make an offer diz respeito a uma condição de pagamento. Por que eu não posso deduzir que make an offer é uma condição de pagamento? Porque você ainda não sabe qual é a condição, você só vai fazer uma oferta. Então, se você faz uma oferta, você ainda não sabe como vai pagar, certo? Ou errado? Vem pra cá para a gente descobrir isso junto. E aí nós temos os pronomes, que são uma das classes principais aí de palavras, né? Então, os pronomes, nós temos as classes de pronomes, que são os pronomes pessoais, que são I, you, he, she, it, we e they. Então, nós vamos ter os subject pronouns e os object pronouns. Quais são os subject pronouns? São aqueles que praticam a ação. E os object pronouns, eles sofrem a ação. Então, isso aí é um pouquinho parecido com a língua portuguesa, mas nós temos que treinar bastante para conseguir identificar e saber qual é e em que posição eles estão. Então, os subject pronouns são usados como sujeito da frase, né? Aí, aqui eu tenho, she is a pretty girl. Então, she é quem? O meu sujeito. E o que acontece? Nós estamos falando sobre esse sujeito aqui. Por quê? Ela está praticando a ação, né? Na verdade, não é uma ação que está sendo praticada aqui, porque está dizendo que ela é uma menina linda. Quando eu falo they are really polite, o que eu estou dizendo? Eles são realmente educados. E aí, mais uma vez aqui, o they como meu sujeito. I study English and French. Então, eu estou praticando a ação de estudar. E aí, nós temos aqui todos esses pronomes e eles têm a função subjetiva. E o que seria essa função objetiva? Eu vou deixar vocês curiosos para descobrir como que é essa função. Quando nós falamos do object pronouns, eles são usados como objeto da frase. Mas como assim objeto da frase? Isso aí não quer dizer que a Lucélia vai ser um objeto, que a Rebeca vai ser um objeto. Não, eu estou dizendo que o pronome, o pronome sujeito, né? O sujeito aqui, ele pratica a ação e o pronome objeto, ele recebe essa ação. Então, aqui no caso, Tiago loves Rebecca. Loves porque mesmo, isso aqui nós aprendemos lá no Simple Present, porque está indicando que é a terceira pessoa do singular, ou seja, he. Então, ele ama a Rebeca. E aí, quem está praticando essa ação é o sujeito, que é o Tiago. Quem recebe essa ação é a Rebeca, que é quem? Que é ali o objeto dessa frase. Ou seja, se nós fôssemos mudar isso aí, ficaria she, he, né? Tiago, ou he, Tiago loves her. Ou seja, Tiago a ama. Então, a Rebeca aqui seria o nosso objeto. Por que eu coloquei Rebeca e não coloquei her de cara? Porque, às vezes, o nosso objeto, apesar de não estar como pronome, o nosso objeto vai vir como o nome de uma pessoa. Nos outros casos, né, nós temos they gave me the book. Então, ele me deu o livro. O me aqui sou eu, né, seria o I, teria vezes de I. Só que, o que acontece com esse me? Por que eu não posso colocar o I? Porque o I, ele pratica a ação. Então, depois do I tem que vir o verbo.
Depois do me, não vem verbo, ele vai vir ali algum complemento, que foi o caso que nós temos aqui, porque esse aqui é o nosso verbo, aqui nós temos o pronome sujeito e aqui nós temos o pronome objeto. E aí, os object pronouns, eles são pronomes do caso oblíquo, ou seja, eles têm função objetiva, que é o mesmo caso que vocês vão aprender ou já aprenderam aí na língua portuguesa. O nosso próximo caso, né, são os pronomes possessivos. E aí, dentro dos pronomes possessivos, nós vamos ter os possessive adjectives e os possessive pronouns. Então, nós temos que observar que eles são diferentes, eles atuam em casos diferentes e de formas diferentes. Então, aqui, como exemplo de possessive adjectives, nós temos my, your, his, her, its, our, their. Então, nós temos os casos em que eles vão trabalhar ali dentro. Então, her parents live in London. Então, os pais dela moram em Londres. Quando nós vamos para o possessive pronoun, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, o my car, que é um adjective pronoun, e eu tenho o theirs. Então, nós temos aí escritas diferentes. Então, my car is silver, but theirs is black. Então, o meu carro é prata, né, cinza, mas o carro deles é preto. Então, como que funciona? Por que eu coloquei o theirs aqui e não o their, né? Que seria, no caso lá do possessive adjective. Porque os possessive pronouns, eles são usados para substituir essa construção de possessive adjective mais substantivo. Ok? Então, fica diferente a forma como nós vamos escrever. E tudo isso nós vamos ir adquirindo durante o curso. Nós temos os reflexive pronouns, que eles querem dizer algo que reflete a nós. Então, reflexive por isso, né? Porque diz respeito a nós mesmos. Então, nós vamos usar aí o self no final. Não é selfie, tá, pessoal? Então, toma cuidado que selfie, que é aquela fotinho que nós tiramos. Mas esse nome selfie vem disso aqui, que é uma ação que você faz relacionada a você mesmo. Só que aí ficou selfie e não self, ok? Então, é a mesma coisa quando nós vamos lá no self-service. Então, o self-service é o quê? Um autosserviço. Então, nós estamos nos servindo, certo? Então, é basicamente a mesma estrutura e a mesma linha de raciocínio. E aí nós temos o direct speech. Então, como deve ser usado o direct speech? E isso também é importante porque pode ser que caia lá no texto da gente, na provinha da gente. E como assim pode ser que caia? Quando eu estiver lendo a prova, eu vou ter palavras em aspas, indicando que é a fala de alguém, ou eu vou ter segundo fulano de tal. Então, se eu tenho segundo fulano de tal, alguém disse alguma coisa. Então, se alguém disse alguma coisa, eu estou reproduzindo a fala de alguém. E quando nós fazemos essa reprodução, nós chamamos de direct speech. E aí, nós temos o discurso direto e o discurso indireto. E aí, quando eu tenho o discurso direto, que é o direct speech, eu vou repetir o que a pessoa falou, que é he said I study English. Ou seja, o Thiago falou pra mim que ele estuda inglês. E aí eu vou reproduzir o que o Thiago me disse. Então eu vou dizer he said I study English. Então eu estou reproduzindo a fala dele. Mas quando eu vou fazer o reported speech, eu vou dizer he said that he study English. Então eu vou colocar o there aqui e vou mudar a estrutura. Está vendo? Então, aqui é study, aqui studied. Então, notem que esse studied é o que? Passado. Porque o said é passado. Se fosse presente, seria say. Certo? E aí, nós temos aqui mais uma tirinha aí. Só que agora nós já começamos em atividade. E por que eu trouxe
tirinha apenas? Porque os textos, eles são mais longos, não, tem um textinho ali também, que já nós vamos estudar um pouquinho sobre ele. Mas o que acontece? Nós vamos ter textos nessas provas que vão ser muito longos. E nós não podemos perder tempo lendo todo o texto. Por que nós não podemos fazer isso durante uma prova? É uma prova longa, com várias questões. Temos que pensar que teremos aí diferentes disciplinas. Então, quando nós não dominamos a língua inglesa, ou mesmo quem já domina, nós temos que saber identificar quais são as partes mais importantes dentro desse texto. Então, eu tenho que entender, fazer ali o skim scanning, que seria essa identificação do que eu preciso para fazer a leitura e compreender esse texto sem fazer a tradução, porque eu não posso gastar mais do que 5 minutos em cada questão. Então, nós temos que fazer aí uma divisão de quantas questões são pelo tempo. E se eu gastar 10 minutos lendo um texto, quando eu chegar lá na minha questão, no enunciado da questão, eu já esqueci o que falou. Porque isso a gente comete, esse erro nós cometemos na língua portuguesa. Porque são textos muito longos. Imagina no inglês que nós não dominamos por completo a língua. Então, nós temos que fazer técnicas, nós temos que saber como identificar quais são as palavras mais importantes para que ela faça sentido dentro do enunciado da questão. E aqui nesse quadrinho, nessa tirinha, nós temos que observar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, o que é importante, o que não é importante, para conseguir responder as perguntas. E aí, my son grew up and became honest and decent man. My dear Congressman Bud, this is the reason why I keep asking myself, what did I do wrong? Então, o que nós temos aqui? Uma pessoa que está se perguntando o que ele fez de errado. E aí nós vamos lá para a primeira perguntinha. The item that completes the comic strip is a, and, the, ou some. Então, o que completa aqui o nossa tirinha, o nosso quadrinho? Qual que é a resposta para essa primeira pergunta? Então, eu tenho que observar o quê? O que a gente completa esse espaço vazio aqui? Com o que nós vamos completar esse espaço vazio? Qual palavra que nós vamos usar? Então, eu tenho que saber se vai ser o artigo definido ou artigo indefinido, ou eu vou usar esse some. Porque aqui eu tenho artigo definido, esses dois são artigo indefinido, e aqui nós temos artigo indefinido. Então, como que eu sei? O que vem antes de honest? E aqui eu já vou dar uma colinha para vocês. Por quê? Na língua inglesa nós temos artigo definido e artigo indefinido, ou seja, vai estar entre um dos artigos aí a resposta para vocês. O que acontece com esses artigos? Eu vou identificá-los pelo som, se é som de vogal ou se é som de consoante. Então, se é artigo definido é o the. Por quê? O the é o nosso o, a, os, as. Então, eu estou definindo, eu estou dizendo de uma certa pessoa. Então, eu estou indicando quem é. Quando eu uso o artigo indefinido, é um, uma, uns, umas. Então, isso não quer dizer que o a é para um e uma e o en, uns e umas. Não. Ele não vai determinar para mim se é plural ou se é singular. O que ele diferencia para mim é que o a é usado para som consonantal e o en usado para som vocálico. E aí eu tenho que conhecer um pouquinho de fonética, eu tenho que conhecer um pouquinho da língua para saber que essa palavrinha aqui, ela é pronunciada honest. Então, esse H aqui, ele não se pronuncia, nós temos o som aqui de vogal. E aí, qual é a minha resposta? O que completaria seria and, porque ele vem antes do som, é um artigo que vem antes do som vocálico. Então, é an honest man. Eu não poderia falar a honest man, porque eu teria uma pausa. E o que acontece na língua inglesa? Nós temos que facilitar a língua, né? Como em todas as outras línguas, nós facilitamos a pronúncia, nós facilitamos o que é melhor. Então, soa muito melhor, ao invés de ter uma pausa e falar a honest man, falar an honest man. Ok?
Vamos para a próxima. The word myself refers back to. Então, a palavra myself, que seria eu mesmo, se refere a... Aí, já dei a resposta. A que ela se refere? Se refere a I, que sou eu. Ou seja, o myself é o reflexive pronoun, que se refere à primeira pessoa do singular. Ok? Então, vamos continuar para a próxima. Instruction. Read the text to answer questions 3 and 4. Então, leiam o texto para responder as questões 3 e 4. E aí, nós teríamos que ler esse textinho, né? Embora ele seja curtinho, não vou ficar aqui com vocês lendo, porque tudo isso nós vamos treinar aqui em sala. Então, o que acontece? Ele pergunta qual que é o objetivo do texto. E aí, nós temos ali como resposta to bring information on how to prevent home fires. E aí, como que eu vou descobrir isso dentro do texto? Se você quiser descobrir, vem com a gente aqui para o curso Preparar, que nós temos uma equipe de professores, de profissionais qualificados para ajudá-los na sua aprovação do concurso. Muito obrigada por hoje. Meu nome é Lucélia e eu espero vocês aqui.